Você já se perguntou quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade no cristianismo, juntamente com Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. A crença na Trindade é uma doutrina fundamental para muitas denominações cristãs, incluindo o catolicismo, o protestantismo e o ortodoxismo. O Espírito Santo é considerado a terceira pessoa da Trindade, coexistindo eternamente com Deus Pai e Deus Filho, formando uma única divindade. O Espírito Santo é descrito como o Consolador ou ajudante que Jesus prometeu enviar aos seus seguidores após sua ascensão. Ele está presente para consolar, guiar, fortalecer e auxiliar os crentes em sua jornada espiritual. O Espírito Santo é visto como aquele que guia os crentes à verdade e os ajuda a entender as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na santificação dos crentes, ou seja, no processo de torná-los mais santos e semelhantes a Cristo. É atribuído ao Espírito Santo o poder de conceder dons espirituais aos crentes, como dons de cura, profecia, línguas e outros, de acordo com as crenças e práticas de algumas denominações. A presença do Espírito Santo é vista como a presença de Deus na vida dos crentes. Ele é aquele que habita nos crentes e os capacita a viver uma vida cristã. O Espírito Santo é mencionado em vários momentos importantes na Bíblia. Por exemplo, no batismo de Jesus, em Mateus 3, versículos 16 e 17 e em outros relatos dos Evangelhos, o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma de uma pomba quando ele é batizado por João Batista. Isso é interpretado como a unção de Jesus para seu ministério terreno. Na promessa do Consolador, em João 14, versículos 16 a 17, Jesus promete enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar com seus discípulos após sua partida. Ele desempenharia um papel fundamental na orientação, ensino e fortalecimento espiritual dos discípulos. No dia de Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes, capacitando-os a falar em línguas e proclamar o Evangelho com poder. Isso marca o início da expansão da Igreja cristã. Na conversão de Saulo, apóstolo Paulo, em Atos 9:19, o Espírito Santo desempenha um papel crucial na conversão de Saulo, que posteriormente se tornou o apóstolo Paulo. Ele é cegado pela luz do Espírito Santo e recebe uma missão divina para pregar o Evangelho. Na direção da Igreja primitiva, ao longo do livro de Atos e das Epístolas do Novo Testamento, o Espírito Santo é frequentemente mencionado como aquele que guia, capacita e dirige a Igreja primitiva. Ele dá dons espirituais aos crentes, orienta a expansão do Evangelho e dá sabedoria aos líderes da Igreja. Estes são apenas alguns dos principais momentos em que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia. Sua presença e ação são fundamentais para a fé cristã e desempenham um papel vital na obra de Deus na terra, conforme entendido pelos cristãos. A crença no Espírito Santo é uma parte fundamental da fé cristã e desempenha um papel crucial na vida e na compreensão dos crentes. Algumas das formas pelas quais a crença no Espírito Santo influencia a fé cristã podem ser exemplificadas na convicção e conversão. Acreditar no Espírito Santo muitas vezes está ligado à experiência da convicção e da conversão. Muitos cristãos acreditam que o Espírito Santo age para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, levando-as a se arrependerem e aceitarem Jesus Cristo como Salvador. No guiamento e orientação, da crença no Espírito Santo implica que os crentes podem ser guiados e orientados por ele em suas vidas. Isso pode incluir orientação em questões de fé, moral,
tomada de decisões e direção espiritual. No empoderamento espiritual, os cristãos acreditam que o Espírito Santo capacita os crentes a viverem vidas cristãs e a realizarem o propósito de Deus. Ele concede dons espirituais, como sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia e outros, para edificação da igreja e serviço ao próximo. Na comunhão com Deus, o Espírito Santo é visto como aquele que possibilita a comunhão pessoal com Deus. Ele habita nos crentes, permitindo-lhes experimentar uma relação íntima e pessoal com o Pai e o Filho. Na transformação e santificação, da crença no Espírito Santo está ligada à ideia de que ele está envolvido na transformação e santificação dos crentes. Ele ajuda a moldar o caráter dos cristãos, tornando-os mais semelhantes a Cristo em sua maneira de viver. Na unidade da Igreja, acredita-se que o Espírito Santo é o agente unificador da Igreja cristã. Ele capacita os crentes a trabalharem juntos em unidade, apesar de suas diferenças, para cumprir a missão da Igreja de proclamar o Evangelho. Na promessa e esperança, a crença no Espírito Santo é uma fonte de esperança e consolo para os cristãos. Eles acreditam que o Espírito Santo é a garantia da promessa de Deus e que ele permanece com eles, mesmo em tempos de dificuldades. Na intercessão e oração, a crença no Espírito Santo também está relacionada à ideia de que ele intercede pelos crentes em suas orações, ajudando-os a comunicar suas necessidades e preocupações a Deus. Na atividade contínua na história, os cristãos acreditam que o Espírito Santo continua ativo na história, capacitando a Igreja a cumprir sua missão e influenciando vidas individuais. A crença no Espírito Santo é essencial para a fé cristã, pois ele desempenha múltiplos papéis na vida dos crentes, desde a convicção e a conversão até a orientação espiritual, capacitação, santificação e unidade da Igreja. Ele é visto como o agente da presença e ação de Deus na vida dos cristãos. Uma das orações cristãs que invoca o Espírito Santo para interceder pelos crentes é conhecida como O Veni Sancti Spiritus ou Vem, Espírito Santo. Esta é uma antiga oração da tradição cristã, frequentemente usada em momentos de adoração e busca pela orientação do Espírito Santo. E aqui está a oração. Vem, Espírito Santo, e envia do céu um raio de tua luz. Vem, Pai dos pobres, doador de graças, luz dos corações. Consolador ótimo, doce hóspede da alma, doce alívio. Descanso em nosso esforço, consolo na tristeza, somente luz. Enche o mais íntimo dos corações dos teus fiéis, sem a tua ajuda nada pode o homem, nada de inocente. Lava o que está sujo, rega o que está seco, cura o que está doente. Dobra o que é rígido, aquece o que está frio, dirige o que está extraviado. Dá aos teus servos que confiam em ti os 7 dons sagrados. Dá virtude e prêmio da salvação final, ou dá-nos gozo perpétuo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu agradeço pela sua companhia e desejo que essa mensagem da fé cristã o acompanhe em sua trajetória terrena. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente. Nem que seja só para dizer um olá, isso é muito importante para o crescimento do canal. Saúde, paz, vida longa, abundância e muitas realizações para todos nós e até o próximo vídeo.